Então, e aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Sinfcast. Hoje, nosso convidado, Felipe Mandavalle, Head de Inovação da Rede de Centros de Santa Catarina. Obrigada, né? Muito obrigada por topar e vir visitar o centro, a nossa região, estar aqui participando do nosso Sinfcast. Já quero, então, pedir para você se apresentar. E, Felipe, qual é o teu envolvimento aí nesse ecossistema de inovação, de empreendedorismo, tua trajetória? Boa. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Estou fazendo essas visitas aos centros, né, conhecendo de perto a realidade da inovação aqui em Santa Catarina. Eu empreendo na área de tecnologia tem 15 anos. Já tive vários negócios na área de tecnologia, inovação e economia criativa. Hoje eu sou CEO da Metzer também, né, que é uma startup, uma edtech, que já está bem escalada. A gente tem quase 1,5 milhão de usuários rodando em 20 países, impactando direta e indiretamente mais de 3 mil instituições de ensino. Tenho também uma escola de negócios, que é um negócio que eu tenho uma paixão enorme, uma metodologia que eu criei entre 2019 e 2020 e que virou um projeto de pesquisa e que hoje é uma metodologia super consolidada que ajuda startups a encontrar o Product and Market Fit, ou fit de mercado, né? Que é uma das fases mais importantes para que a inovação chegue, de fato, ao cliente final, a que ela se integre com o mercado. Então, uma metodologia que é uma inovação a nível mundial e que hoje já atende aí tranquilamente mais de 2.000 startups no Brasil todo. E em paralelo, né, como se não tivesse mais nada para fazer, estou como Head de Inovação na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o principal projeto, né, o projeto hiperestruturante, é a Rede de Centros de Inovação, e que é um projeto que me estimula demais por entender o impacto que ele já tem hoje dentro da economia catarinense, e do impacto que ele vai ainda ter no futuro, diante de tudo isso que nós estamos construindo. Claro que Rio do Sul, né, já foi uma das principais economias do estado, hoje é uma das principais cidades, né, aqui do Vale, e a gente sabe do quanto a região ainda tem para se desenvolver na área de inovação. Então, eu estou super contente de estar aqui com vocês, dizer que é uma honra muito grande, e eu quero responder todas as perguntas que vocês programaram aí para esse nosso bate-papo. Ótimo. Então, Felipe, como sabe, né, a gente hoje está aqui dentro de um centro de inovação. E muita gente de fora, às vezes, da região, né, a gente é um centro que abrange uma região com 28 municípios e as pessoas não sabem a importância de um centro, né, acha mais um prédio com empresas, né, um prédio empresarial. Como tu vê a importância de um centro de inovação para o desenvolvimento de uma região? Cara, a inovação hoje ela já não é mais um diferencial, começa por aí. A inovação ela é o próprio campo de batalha. Empresas que não estão inovando, elas estão morrendo. Elas podem não entender isso, mas é uma grande realidade. Desde que a gente teve, né, esse boom da internet, que é um boom da comunicação, um boom do conhecimento, a humanidade produziu mais entre 1995 e 2015 do que ela produziu desde a Revolução Industrial até 1995. Certo? Ou seja, em 20 anos, a humanidade produziu mais valor do que da Revolução Industrial até a criação da internet, ou até a popularização da internet. Então, isso é uma realidade. A inovação é uma realidade. Um centro de inovação é um local onde qualquer cidadão, qualquer empresário, qualquer pessoa pode buscar para entender e se qualificar, e se organizar, e se estruturar, né, ter todo esse suporte para que ela consiga inovar, seja no seu negócio, seja na sua carreira, assim por diante, né? Então, muito mais do que um prédio, né, muito mais do que um local, o centro de inovação ele é um centro de conhecimento, né, que não compete com as instituições de ensino, que se fique claro, né, as instituições estão dentro do centro de inovação como um dos agentes importantíssimos, né, desses pilares que formam um centro de inovação, mas é um local onde a gente está construindo esse ecossistema que vai, de fato, consolidar a inovação como um dos grandes motores de desenvolvimento da região. Então, o Centro de Inovação é um local que qualquer pessoa da cidade, ou qualquer uma dessas 28 cidades, né, pode vir até aqui e entender como é que vai fazer para inovar. E, inclusive, né,
tentar superar esse desafio / oportunidade de levar para os seus municípios, né, Felipe? Total. Total. E assim, né, quando a gente olha para a inovação, né, a gente fala assim, não, mas isso é coisa de cidade grande. Sim. Né? Não, isso é as coisas daqueles meninos lá, né, que estão trabalhando naquelas startups, né? Inovação, gente, é algo que pode ser feito desde do ambiente mais simples, né? Eu posso inovar numa padaria, num restaurante, numa loja do varejo, do comércio em geral, né? Ou numa prestação de serviço. Mas inovação tem que ser algo incrível, né? Sim. Algo ultra tecnológico. Isso, somente tecnologia, né? Não, né? Inovação, ela é algo horizontal, que está em todas as organizações. E existem níveis de inovação também. O cara vai inovar no negócio dele, né? Vou aqui eu investir no meu negócio, melhorar ele. Estou inovando? Claro que sim. Mas é algo que outro já faz, né? Já tem um concorrente que faz, mas eu tô fazendo também. Cara, que legal, você tá inovando no seu negócio. Ou então, né? Tô trazendo algo para minha cidade que ninguém faz ainda. Então, você está inovando no seu município, né? Ou na região, ou no estado, ou no país. E, claro, né? Se for algo inédito a nível mundial. Então, existem esses níveis de inovação que qualquer pessoa na região aqui poderia desenvolver, independente da complexidade que essa inovação teria. Isso, eu gostei muito da fala, né, que você reforçou que o centro ele não é um lugar físico, porque embora esteja instalado em Rio do Sul, é algo que as empresas, as instituições podem se conectar, inclusive de forma online, né? Então, quer fazer um workshop, uma oficina, quer se conectar com um centro, levar aí uma incubadora digital, muitas vezes, né? Então, acho que é bastante importante a gente também ir desmistificando que a inovação é somente para onde o centro está localizado, né? E aí tem um ponto importante também, até de política pública, certo? Então, como Estado, falando hoje aqui, Felipe, como agente do Estado, né? Nós temos que pensar em todas as cidades daquela micro-região. A gente não pode pensar só na cidade onde o centro está instalado, certo? Então, existe um estímulo já, que é algo proposital, de que esse centro seja capaz de atuar de forma capilarizada, ou seja, que ele consiga atender Tuporanga aqui do lado. Exato. Né? E a gente quer saber se é isso mesmo que acontece, né? Certo? Então, essas situações são o que a gente estimula, quer ver não só os empresários, mas também os prefeitos, as câmaras de vereadores, né? Todo mundo começar a entender, se atualizar e levar a consciência de que a inovação ela está batendo na porta lá do município, né? Seja por uma internet, né? O vizinho que já compra na Amazon, né? Então a inovação ela está chegando. Agora, como é que você organiza para extrair valor disso e se conectar com essas oportunidades? Aí a gente pode conversar um pouco mais no centro, né? Isso. E olhando então com essa questão de ecossistema, de rede, né? Hoje os centros, eles já são 15, né? Salvo engano, já são 15 pontos aí macros no estado. Como que a gente pode, ou como que o centro, trabalhar em rede, pode impulsionar ainda mais essas regiões, o fortalecimento da rede em si e também dessa criação, né? De trabalhar em rede. Vou contar uma história, então. 2012... eu estava morando em São Miguel do Oeste. Eu não vivi a vida inteira em Floripa, tá, gente? Eu não vivo na praia, tá? Estava em São Miguel do Oeste. Já tinha decidido que eu gostaria de trabalhar com tecnologia na área de inovação. E estava com outras ideias de startups, não era nem a startup que eu toco hoje. E aí, na época, eu fui buscar, né? Pô, eu preciso de ajuda, né? Então, fui buscar na instituição de ensino, na época eu estudava numa instituição da ACAF, né, numa comunitária, fui buscar ajuda, e aí falou, olha, Felipe, em São Miguel do Oeste ninguém fala de inovação ainda, não tem um centro de inovação, não tem, se tu for ali na esquina e perguntar o que é startup, as pessoas vão perguntar se é alguma coisa que dá no dente, sei lá, né, o que é startup. E eu tive que sair de São Miguel, ir para Floripa para ter um pouco mais de contato com o ecossistema. Primeiro até fui para Chapecó, 2012, 2013, eu incubei uma startup dentro de uma incubadora, numa instituição de ensino,
mas não tinha maturidade suficiente ainda, né? Não existia a rede de centros. O apoio, né? O Esse apoio, suporte. isso. O projeto da rede de centros ele foi criado lá em 2010, 2011, 2012. No entanto, isso era algo ainda muito inimaginável, né? Por mais que os prédios começaram a ser construídos, por mais que, né, existia um movimento, mas estavam construindo hardwares, prédios, não estavam construindo comunidades, não estavam construindo ecossistemas, não estavam capacitando pessoas, conectando né? pessoas. Instituições. Então, eu me senti obrigado, eu me formei em 2015 e a primeira coisa que eu fiz foi me mudar para Floripa. De vez, assim, né? Me formei em agosto de 2015. Primeira coisa que eu fiz foi sair da minha cidade para conseguir, de fato, empreender. Essas oportunidades. Exato. Hoje, uma pessoa não precisa sair de Rio do Sul e ir para Florianópolis para conseguir criar uma startup de ponta. E isso me alegra. Muito. Muito. Não porque eu não quero que as pessoas não vá para Floripa, né? Que já tá cheia, aquela ilha tá cheia, não é isso. Sim. Né? Cabe mais, principalmente empreendedor bom, né? Que empreendedor bom cabe lá ainda, né? Sim. Mas é importante entender que as pessoas não precisam sair de Rio do Sul ou de uma cidade do Alto Vale em si para conseguir criar uma boa empresa de tecnologia. Isso há 10 anos atrás não era uma realidade, certo? Sim. E em 10 anos, Santa Catarina construiu um ecossistema tão forte que isso já é possível. Quantos habitantes tem Rio do Sul? Aproximadamente 70 mil, né? 70 mil. É um Maracanã cheio. Olha. Né? Se tu for comparar. Sim. Certo? Então, é uma cidade de pequeno porte. Sim. Né? E que hoje já consegue ter empresas de tecnologia altamente relevantes. Né? Sim, né? A gente tem alguns cases aqui bem legais de empresas que foram vendidas por milhões de reais, na fase das centenas de milhões. Sim. Né? Então, isso é uma realidade de hoje. Certo? Então, quando tu me faz uma pergunta, né, sobre como que esse ecossistema está se formando, é essa a história. Entende? De 10 anos atrás isso não ser uma realidade e hoje, em 2023, isso ser uma realidade. E isso se deve a uma estratégia que, obviamente, foi construída, né, mas que ela também já vem há muitos anos atrás. Então, Bluesoft, a própria ACAT, a Fundação CERT, as nossas instituições de ensino, né, tanto as comunitárias, a estadual, nem precisa falar, né, UDESC e UFSC, que são universidades referências do Brasil, né, a UFSC é uma das top 5 universidades do Brasil, né, o UDESC está aí também no top 20, né, e a gente tem aí uma das maiores redes de universidades, né, em termos de interior do estado, né, mesmo que sejam privadas sem fins lucrativos, mas mesmo assim, né, tem os institutos, o Instituto Federal Catarinense e o IFSC, né? Isso. né? Então a gente tem hoje uma malha de educação muito forte e que ela já está implantada há muito tempo também, né? Tem universidade com 50, 40 anos, né? E todo esse movimento de educação, ele foi super importante também para que a gente falasse desses 15 centros nesse momento, tá? Um outro ponto importante, Santa Catarina é o único estado que tem essa estrutura de centros de inovação. Nenhum outro estado do Brasil, ou melhor, nenhum outro país na América Latina tem uma estrutura de centros como Santa Catarina tem. Então, nem no Brasil, nem na América Latina existe essa estrutura, né? Eu arrisco a dizer que Santa Catarina está há 10 anos na frente, 15 anos na frente de outros estados e regiões do Brasil, por ter toda essa estrutura de associações empresariais da área de tecnologia, instituições de ensino com forte base tecnológica, né? E depois, obviamente, uma estratégia proposital de construção de centros de inovação e também, óbvio, né, lideranças de ecossistema muito fortes, né? A gente tem lideranças, óbvio, que em Florianópolis, né, nas principais cidades. Aqui em Rio do Sul a gente tem lideranças também de ecossistema, Chapecó e assim por diante. Né, e estão se desenvolvendo também em outras regiões. São 21 micro-regiões no estado. Sim. São 15 centros de inovação. Tem algumas micro-regiões que estão sendo divididas, né? Por exemplo, Blumenau e Brusque, tecnicamente, são a mesma micro-região. Né? Mas tem 2 centros, cada cidade tem o seu. Até pelo tamanho das cidades, né? Mas São Miguel do Oeste não tem um centro de inovação. Concórdia não tem um centro de inovação. Ainda. Tá? Então nós vemos aí todo um movimento que ele é de muito tempo,
certo? E que ele passou por um grande período de germinação até que foi exponencial. E aí, se a gente pegar, por exemplo, de 2015 a 2020, dobrou o número de empresas de tecnologia em Santa Catarina. Dobrou o número de empresas de tecnologia. Já é a prova social, né? Exato. E o modelo implantado Exato. já está sendo colhido os frutos, né? Exato. Muito legal. Hoje nós temos mais de 17.700 empresas com quinais de tecnologia em Santa Catarina. Olha só. São 7,5 milhões de habitantes. Tem uma empresa de tecnologia a cada 400 habitantes em Santa Catarina. É muita coisa. Tem mais empresas de tecnologia do que padaria em Santa Catarina. Já que a gente está falando aqui da terra da cuca, quase, né? Sim, olha só. E até puxando um pouco esse gancho no histórico, né? Florianópolis hoje, e me corrija se eu estiver errada, né? Mas até onde a gente sabe, ela fatura muito mais com tecnologia do que o próprio turismo. Muito mais. E virou o case também, foi um dos primeiros, né? O primeiro centro, acho que foi Lages, e o segundo a se tornar a parte da rede, a própria CAT, né? Mas como isso virou um espelho, né? Para que outros centros também buscassem se envolver. O próprio Sinf, né? A gente foi credenciado à rede em 2019 e até então, né? Foi realizado várias ações no ecossistema sem ter o prédio, né? Então, isso. No ano passado, né, final de 2022, nós iniciamos a construção, mas a importância disso, de que, reforçando, não é o prédio, mas sim a sensibilização das pessoas em prol da inovação, de se espelhar em modelos já existentes, que bom, né, que nós não precisamos sair de Santa Catarina para buscar modelos experiências, né? Porque nós temos aqui no estado. Falar de prédio, né? Então, você trouxe o prédio. Cara, o prédio, ele é o ambiente de inovação, certo? Isso. Precisa ter ambientes de inovação. Lá em 2010, 2012, não existiam nem ambientes de inovação. Então, até é compreensível a necessidade de construir prédios que fossem voltados para receber esse ecossistema, essas pessoas que vão trabalhar na área de inovação. Mas, de fato, não é uma dependência do prédio, né? E quando a gente fala, por exemplo, de Florianópolis, Floripa tem uma característica de não poder ter indústrias, né? Diferente daqui da restante do estado, né? Santa Catarina é um estado relativamente muito bem industrializado, né? Claro que ainda com muitas oportunidades, mas que ele é relativamente bem industrializado, e Florianópolis é uma área de preservação, né? A ilha é uma ilha de Mata Atlântica, 52% da ilha é Mata Atlântica, não tem como você colocar indústria, e a saída da formação de mão de obra que tinha lá em Florianópolis era desenvolver tecnologia que não poluísse, né? Que não criasse uma poluição direta para o meio ambiente. Então ali se desenvolveu todo esse ecossistema. Isso começou há 40 anos atrás, a CAT existe há 36 anos, né? Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da CAT, fui vice-presidente de integração, que era responsável por todos os polos de inovação da CAT, em Santa Catarina e projetos adjacentes, né? E tive, então, esse entendimento maior sobre o que aconteceu em Floripa, né? Então, é uma situação bastante particular. Hoje, Florianópolis fatura de 6 a 7 vezes mais com tecnologia do que com turismo. Olha só. Para você ter um comparativo. Sim. É uma das melhores cidades, é a melhor capital para se viver no Brasil. É uma das melhores cidades em índice de desenvolvimento humano da América Latina. Coincidentemente, é a cidade com a maior concentração de startup por habitante. Aí eu falei que o estado é 1 para 400, Florianópolis é 1 para 200. Nossa Senhora. Certo? As pessoas falam de startup na fila do supermercado, dentro do ônibus. Quando vai buscar a criança na escola, o outro pai trabalha na área de tecnologia. Eventos, né? Cada vez mais fortes. Todos os dias, exatamente. Não tem um dia que não tenha um evento de tecnologia em Floripa. E nós temos que ser inteligentes quando a gente fala de Florianópolis, no sentido de, Floripa se tornou a grande referência na América Latina como cidade voltada para a inovação. É a Ilha do Silício. Maravilha. Como que nós vamos utilizar isso em favor do restante do ecossistema catarinense?
Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não simplesmente olhar e dizer, tudo vai para Floripa, porque é Floripa, né? Mas como que nós aproveitamos essa oportunidade de termos no nosso estado a maior referência de inovação do Brasil e pulverizar essas oportunidades nos outros centros de inovação, nas outras, né, regiões que estão desenvolvendo a inovação como uma estratégia de economia local. Então, essa para mim hoje é a grande visão que eu tenho, certo? Floripa funciona? Funciona. Como é que a gente extrai o maior número de oportunidades disso, entende? Sim. Então, acho que esse é um ponto importante. E quando a gente fala, né, dessa questão do tempo, né, 2016 ficou pronto o primeiro prédio, foi tipo acelerado, né, porque foi uma questão política também, a gente sabe desses movimentos. Depois veio a CAT, mas a gente tá falando do horizonte de 2018, 2019. Bastante recente. É muito recente. Sim. É muito pouco tempo para a gente já colher o que a gente colhe. São informações preliminares da pesquisa interna que nós estamos fazendo pela secretaria junto com a rede de centros. Vocês mesmos já preencheram a planilha lá, né, dos dados e tal, que a gente está captando com vocês. E a gente sabe que as empresas que estão dentro dos centros de inovação, elas vão faturar no ano de 2023 mais de R$1 bilhão. Quanto que isso gera de impostos? Quanto que isso gera de emprego? Quanto que isso gera de renda, né, para os municípios? Então, é muita coisa. Desenvolvimento real, né? É muita coisa, então, né? Para um horizonte de tempo relativamente pequeno. Pequeno, justamente. Então, Felipe, a gente está falando do modelo da rede, né? A gente sabe que a rede surgiu também do benchmark ali na Espanha, né? Se eu não me engano. Barcelona, e agora, numas conversas que a gente vê do Marcelo, a gente escuta ele falando que o ecossistema de inovação de Santa Catarina está se baseando muito em Israel, né? A gente vê algumas missões indo para lá. Como é que vai funcionar isso e por que Israel? Israel, ele é um estado que é muito pequeno. Ele tem uma economia interna bastante restrita e limitada. Ele é um local de muitas adversidades. Terreno, aridez, enfim, né? Intempéries de clima, meio ambiente, culturas, né? Acho que Israel tem mais de 70 culturas que dividem o estado. É um ambiente que ainda vive questões de guerra, certo? Bem difíceis. Tem uma dificuldade geopolítica bem grande. E é inacreditável que Israel tenha uma das maiores fábricas de unicórnios, que são empresas que hoje empresas de tecnologia que vale mais do que $1 bilhão. Então, tu fica pensando, caramba, como que isso pode acontecer, né? Com tudo isso para dar errado, esses caras conseguiram criar dos maiores ecossistemas de inovação do mundo. E a gente foi buscar entender isso, né? Por que Israel faz isso? Então, essas visitas elas aconteceram para que a gente pudesse entender essa mágica que eles fazem lá. E a gente começou a olhar para Santa Catarina. Pô, nós também, né? A gente tirando a parte da guerra, o resto nós temos exatamente as mesmas características. Um terreno ruim, né? Só quem já plantou um milho num barranco aqui sabe, né? Que tu planta de espingarda e colhe de laço, né? É um terreno acidentado, nós temos dificuldades com questão de clima, muito frio, muito calor, tornado, enchente, deslocamento. Não tem como fugir disso, né? Não tem uma solução direta para isso. Exato, né? Nós temos a maior diversidade de colonização do Brasil, tem japonês, tem tudo, tudo. A gente imaginar tem em Santa Catarina. Temos digamos assim, uma certa vocação para o associativismo, que é uma coisa muito presente em Santa Catarina. Então, a gente tem todo tipo de associação financeira, empresarial, comercial, industrial, tecnologia. Funciona super bem aqui. Então, a gente tem algumas características que são muito parecidas com Israel e a gente entendeu que aquele modelo faz muito sentido, né? Então, o modelo de Barcelona, ele funciona só na Catalunha também. Ele não funciona na Espanha inteira. Certo? E a Catalunha é um estado muito peculiar também. Se vocês forem pesquisar, dar um Google aí, vocês vão ver que eles são mega rebeldes, né? Não é mil flores, assim, né? A Catalunha tem todo um desafio, né?
E então a gente começou a entender esse modelo e ele fez muito sentido, certo? Como benchmark. Agora, se isso vai ser um copy-cola, eu acho muito difícil, né? Até porque a gente está no Brasil, a gente tem que tropicalizar essa estratégia. A gente tem o Brasil tem uma política muito diferente de Israel, é outro tamanho, é outra economia interna, né? O Brasil é uma das top 10 economias do mundo, né? Então, assim, a gente está numa outra situação também. E a gente não tem uma cultura de exportação, que é o que Israel tem muito forte, né? Como Israel não tem como vender para o mercado interno, ele só vende para o mercado externo. A gente não, a gente primeiro, porque o nosso TAM Samsung, né? Quando a startup vai fazer o tamanho de mercado dela, fala, não, porque só no Brasil já me torna unicórnio, né? Ela nem está considerando vender para fora. Então, assim, tem muitas características que a gente vai ter que adaptar, mas é um benchmark que faz bastante sentido para Santa Catarina. Para o atual modelo, né? Isso. E falando também da questão, como essa mudança de governo, da estruturação dessa secretaria, né, Felipe? O que muda também para a rede de centros, para os centros, o que os centros podem contar mais e o que esperar dessa nova secretaria com toda essa visão, né? Boa, excelente pergunta. A secretaria, ela é uma oportunidade única. É a primeira vez que nós temos uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que tem dentro do seu guarda-chuva a FAPESC, né, toda essa pasta de desenvolvimento desse setor econômico. E nós estamos enxergando isso de uma forma muito, muito de progresso. Assim. Por quê? Primeiro pela própria figura do secretário, que foi o primeiro cara a desenvolver uma lei de inovação no município brasileiro. Certo? Ele criou a lei de inovação da cidade de Palhoça. Certo. Certo? Depois replicou isso em São José, que serviu de base para outros municípios depois desenvolverem suas leis de inovação. Esse cara hoje é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Tá? Falando de pessoas, né? Nós temos também outras pessoas na secretaria que são muito técnicas para cada uma das suas gerências, né? Então, houve uma priorização de convites e atração de talentos para a secretaria de pessoas que entendiam dos seus processos. E, né, é claro que sempre é um ambiente político, a gente sabe disso, tá tudo certo, ok, né? Funciona assim. Mas, prioritariamente, pessoas que entendam das suas funções, tá certo? Então, essa era uma prerrogativa que foi adotada a nível de governo e foi muito acertada, né? Cá estou como gestor da rede, né? Hoje como gestor do projeto da rede e head de inovação da secretaria, justamente por ser uma pessoa extremamente técnica em inovação, né? Eu faço isso há 15 anos, tenho uma escola de negócio de inovação, ajudo milhares de startups, já ajudei, sei lá quantos mil empreendedores, né? Tenho startup, já passei por todo o ciclo da startup, então vamos lá, né? Já estava como vice-presidente da CAT, gerenciando os polos de inovação, e aí veio para cá para ajudar no desenvolvimento da rede. Então a gente está olhando no viés de existe uma estratégia clara, porque se criou uma secretaria para isso, então isso é uma prioridade para o governo de Santa Catarina. Já existe um projeto da rede, então, ou seja, 10 anos atrás já era uma intenção, isso se consolida nesse atual governo, criando uma secretaria, trazendo pessoas qualificadas, e a nossa grande visão é, de fato, consolidar a inovação como a principal estratégia de desenvolvimento econômico do Estado, certo? Hoje, as empresas de tecnologia, elas já representam 6% do PIB do Estado, tá certo? Só como comparativo, construção civil tem de 8% a 9% do PIB do Estado. Então, é um movimento representativo já, né? E essa visão, ela mostra resultados muito claros. Então, se a gente pegar um exemplo da WEG, a WEG é uma empresa de metal mecânico, certo? Todo mundo concorda com isso. 50% da receita dela veio de produtos criados até 5 anos atrás. Então, o P&D está muito atuante, né? Então, eu vou perguntar, ela é uma empresa de tecnologia ou é uma empresa de metal mecânica? Justo. Ela emite nota por metal mecânico. Mas vamos e convenhamos que ela é uma grande empresa de tecnologia. Então, quando a gente começa a olhar a fundo, né, as oportunidades, a gente vê a importância que essa secretaria tem
e que vai naturalmente trabalhar aí lado a lado, hoje com a Secretaria de Indústria e Comércio, né, junto com a Secretaria de Administração, junto com a Secretaria da Fazenda, e vai, obviamente, se apoiar na FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo, que tem essa autonomia e que já tem uma história belíssima de promoção da inovação e da pesquisa no nosso estado, tá certo? E a gente está cada vez mais olhando para E, não para O. E para continuidade, né, Felipe? Porque a preocupação das pessoas e muito também no meio do empreendedorismo é a descontinuidade dos projetos, né? E daqui a pouco, né, perder essa conexão, né, tão forte aí que a gente pode impulsionar ainda mais, né, pode trabalhar ainda mais. Então, a gente fica muito feliz que agora temos uma secretaria e que venham muitos mais projetos aí para trabalhar em conjunto, né, Patrick? E que isso fortaleça realmente o nosso estado, né? Então, como você falou, não necessariamente vai ser o setor de tecnologia que vai ser o predominante, mas que de alguma forma ele vai estar interagindo aí em todos os segmentos. Todos né? os segmentos. Exatamente. Você citou vários setores, né? Sindicatos, a gente tem as associações também. Muito forte, A gente não consegue fazer inovação sozinho, né? Isso dentro de uma região, digamos aqui no Alto Vale. Como a gente pode fazer para estar fomentando essa união? Por exemplo, a gente tem instituições de ensino, os empresários, o centro está juntando Patrick. todo mundo para fazer inovação junto. Excelente pergunta, Patrick. A gente tem quem é do ecossistema, né? Tipo assim, a gente se criou no ecossistema. Vocês já participaram do Startup Weekend, eu já participei, já organizei, né? Eu vivo esse ecossistema. Para nós é natural não olhar as coisas com barreiras, né? Para a economia tradicional, isso ainda é um desafio. Porque ele é meu concorrente, essa secretaria... essa secretaria ou essa associação, essa entidade, essa instituição de ensino, né? Isso é do fulano, isso é do ciclano. Isso, no longo prazo, vai morrer. Não vai se sustentar. Ou nós temos um ecossistema de inovação que funciona, ou nós temos as vaidades das pessoas e das entidades. É a questão do propósito também, né? Não propósito maior. Não se sustenta. Por quê? Porque no longo prazo, gente, o ecossistema se torna maior do que as instituições. Enquanto as instituições não entenderem isso, elas vão estar travando o ecossistema. E vão estar, obviamente, travando o seu próprio desenvolvimento. Exato. É tiro no pé. Então, quanto mais as instituições entenderem que se o ecossistema se desenvolve, ou seja, se a gente vai quebrando os muros, né, derrubando os muros e criando pontes, quanto mais conectado nós formos, mais oportunidade nós teremos, mais negócio a gente vai gerar, mais as empresas vão crescer, mais as instituições vão crescer e vão se fortalecer. Quanto mais a gente ficar criando, porque isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano, a gente limita as conexões, limita as oportunidades, certo? E aí você cria um ciclo de miséria, né? Em termos de ecossistema, falando assim, né? Porque no fim, você consegue mais até tal ponto, né? E aí o outro não participa, né? Não abre espaço e aí não desenvolve, né? Então, exatamente. É muito do que o Daniel esteve aqui com a gente em um outro evento, que que publicou o livro, foi um dos escritores ali do Ponte para a Inovação, né? Então, ele comentou com a gente muito sobre isso, né? Do sonho, de ter um sonho grande e que muitas vezes você vai precisar recuar um pouquinho. Olha só, a entidade X, a empresa X, vamos chegar junto, né? Porque o seu exemplo, o seu bom exemplo vai, né, contaminar positivamente para que outras ações aconteçam, né? Vou dar um exemplo da cidade de Joinville, tá? Que é um ecossistema que já está bem desenvolvido e está funcionando super bem. Eles têm um programa de formação de professores que eles colocam professores de todas as instituições de ensino superior para se fazer a formação no mesmo evento. Olha só. Tá? Legal. Que é o Agora Experts. Sim. Então, olha que legal. Não tá Senac, Univille, o Desk, cada um fazendo o seu.
Sim. Não, vamos colocar todo mundo na mesma sala, vamos criar um ambiente de colaboração, eles participam dos projetos uns dos outros, colaboram com os projetos uns dos outros, todo mundo faz a formação junto. Uhum. Você entende que esses caras eles vão voltar para suas instituições de ensino e vão começar a pensar de forma muito mais coletiva, muito mais colaborativa e vão gerar conexões que antes não geravam, oportunidades que antes não tinham. Parcerias, Parcerias. Né? Que nem se pensava. E às vezes não é nem com outra instituição, é por causa... porque eu tenho um projeto na minha instituição que é assim, putz, se conecta com outra empresa lá e aí não é nem você que sabe, é o teu colega da outra instituição que sabe. Mas ele vai falar, não vai... Não, vai falar. Porque uma hora volta para mim também, entendeu? Então, quando você começa a quebrar essas barreiras, cara, as coisas começam a acontecer. E é uma visão que a gente tem da visão industrial tradicional, que é uma visão de competição, que é uma visão de escassez, que é uma visão da margem pequena, Sim. né? E a visão da inovação é justamente uma visão de margens maiores, de conexões mais amplas e assim por diante, né? Exato. E também, Felipe, como que a gente pode, né, nessa linha aí de fortalecer o ecossistema regional, né? Nós somos em 28 municípios com muitas peculiaridades, né? Então, Rio do Sul é mais focado em alguns segmentos, não tão predominante em outros, mas como abraçar isso, né? De forma a que seja atrativo também para as cidades aqui ao entorno do centro, o centro de inovação. Boa. Eu acredito que, mais uma vez, isso é uma medida de política pública, certo? Nós precisamos entender que se os municípios aqui do entorno não criarem suas leis de inovação, tipo o Rio do Sul já está no movimento de ter, né, tem a sua lei de inovação. De inovação. Rio do Sul é mais competitivo em termos de estabelecimento de empresas do que o outro município que não tem. Sim. Começa por aí. Aí o empresário vai abrir a empresa lá no município tal ou vai abrir aqui que tem um incentivo fiscal? Ou que tem uma lei mais maleável para aqui na área de tecnologia? Certo? Mas essas empresas aí, essas startups, né, nem sei 1 a cada 10 que dá certo. Sim. Mas a que dá certo, dá muito certo. Exato, né? A que dá certo vai contratar 1.000 pessoas. Entende? Então, a gente vê que precisa ter esse movimento de conscientização das lideranças para que haja adequação de lei de inovação, para que haja ativação de ecossistema, eventos de promoção de inovação. Esses dias, início do ano, eu fui visitar a cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Horizontina tem 20 mil habitantes. Sim. Horizontina é uma arena da Baixada lá, pela metade, assim, sabe? Cara, 20 mil pessoas na cidade. E tem um centro de inovação. Claro que lá também tem uma grande empresa que é a John Deere, ok? Certo? John Deere, mas é uma indústria. E o município tá voando em inovação. Fui lá fazer um meetup, certo? E mais uns workshops para uma instituição de ensino. Cara, voando. Entende? Então, e com lei de inovação, com fundo de investimento, com incubadora, com pré-incubadora, com aceleradora, entendeu? Então, é muito importante que o município, independente do tamanho dele, se intere a respeito disso. E eu estou falando desde as lideranças públicas, empresarial, política, instituição de ensino, todo mundo tem que estar atento a isso. E cada um dentro da sua alçada fazer o melhor possível para que essa inovação aconteça. Na perspectiva do centro, nós aqui agora falando, né? A gente precisa também criar medidas de abordar lá, né? Então, como é que a gente faz para divulgar um evento que vai acontecer no centro, nos municípios, nesses 28 municípios? Algo que a gente precisa também tomar a responsabilidade, né? Vai ter um evento da FINEP hoje de noite aqui, né? Quantos municípios sabem disso? Exato. Né? Entendeu? Então, a gente também precisa criar o nosso lado de comunicação. E aí, para isso, obviamente, estamos lá captando os dados, né? Entendendo quantos municípios já são atendidos, para que a gente possa, a partir disso, também desenvolver desenvolvimento econômico regional por meio da secretaria. E falando também desses eventos de descentralização, né? Então, o centro já realiza aí sessões de negócios entre empresas aí na região, já alguns municípios já foram parceiros, já receberam essas sessões. Massa, cara.
E o legal é que a gente consegue levar caravanas, a gente brinca, né? Caravanas de Rio do Sul para cidades. Então, Ibirama, Presidente Getúlio, Taió, tem cidades que a gente já está realizando pela segunda vez. Então, como é legal conectar, né? Olha quanta parceria aí, quanto fornecedor, investidor, cliente que é possível gerar dentro da própria região, né? E a gente às vezes não tá ligado aí nessas oportunidades que estão aí, né? Estão aí do lado. Boa. E Felipe, você aí muito envolvido, né? Com o empreendedorismo, com inovação e tudo mais. A gente sempre pede para os nossos convidados algumas indicações. Indicação para o empreendedor ou para o aluno. A gente recebe muitos alunos, muitas visitas aqui no centro, né? E de pessoas que querem começar, mas que também já está um pouquinho mais avançado para saber mais desse meio. Então, filmes, livros, algo que o Felipe agora falando indica, assim, ó. Eu quero me envolver agora com inovação e empreendedorismo, criatividade, enfim. Certo. Eu acho que é procurar o centro, em primeiro lugar. Sim. Né? Porque aqui no centro vocês vão conseguir orientar essas pessoas. Então, o centro é um local que com certeza essas pessoas vão ter muita informação e muita ajuda, né? Até pelo próprio ambiente, de ser um ambiente de ecossistema, que é um ambiente criado para isso. Então, procure o centro de inovação sempre. Depois, livros, né? Eu acho que nada supera um livro. E eu gosto muito dos livros do Steve Blank. Sim. Então, Steve Blank, ele é o cara que criou a base da bibliografia de startups e empresas de inovação. Então, tem ali o 4 Steps to Epiphany, que seria 4 passos para a epifania, tradução livre, né? O Manual do Empreendedor, certo? Que são 2 livros, assim, super importantes dentro da estrutura de criação de uma empresa de tecnologia. E eu quero indicar um outro livro, que é um livro sobre que nem tudo dá certo, tá? Que é o Hard Things About Hard Things. É o lado difícil das situações difíceis. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Já ouvi, eu acho que ele tem sim a versão portuguesa também, tem né? Tem o português. É o lado é um livro com a capa preta, assim. Ele já traz um ar. Já é um pouco dark. Mas... Que ele é um livro que conta a história do Andreessen. Cara, enfim, é uma história muito boa de tudo que deu errado na jornada empreendedora dele. E tem muitas lições, mas muitas lições importantes. E que eu acho que eu já devo ter zerado esse livro, né? Eu já fiz todos os erros que ele cometeu, eu devo ter cometido os dele, mais uns poucos ainda, mais outros tantos. Porque o empreendedor também precisa não só ver o que funciona, mas o que não funciona, né? Então, acho que Steve Blank ajuda aí a entender o que funciona e o lado difícil das situações difíceis ajuda a entender o que não funciona. Com certeza, das falhas, mas eu acho que o mais importante, né? Isso também é algo que a gente percebe muito, assim, na área do empreendedorismo, do medo de errar, né? O pior, na minha opinião, não é o errar, é você não aprender com o erro, né? Então, assim, participar também, né, desses núcleos aí, como você falou, né, muito forte o associativismo, do próprio centro de inovação, né, dessas rodadas aí de sessão de negócio, de network, para a gente começar a ter essas conversas mais sinceras, né, com os empreendedores, o que deu certo, o que deu errado, enfim, mas principalmente, né, Felipe, a gente saber que tudo bem errar, né? Exatamente. Então, tudo bem errar, tudo bem não dar certo a primeira empresa, a primeira startup, ou ainda não sei como inovar efetivamente. Então, acho que isso também é relevante para quem está começando, porque idealiza, né? Todo um negócio, uma questão, uma empresa, e muitas vezes não é aquilo. Daí a gente já está falando, né, em pivotar, que é um termo mais técnico aí de mudar de direção, mas principalmente aprender com esses erros. Boa, e falar, acho que de evento, um evento que todo mundo deveria participar é o Startup Weekend. Exato. Todo mundo devia fazer. Quer trabalhar, não importa se tu vai ou não trabalhar com startups, tu quer ou não empreender. Sim. Ele é um evento que ele muda a perspectiva da pessoa de pensar em um negócio, em pensar em processo.
Então, se você é estudante, se você é um profissional que quer melhorar a sua carreira, ou se de fato você quer empreender na área de tecnologia, na área de inovação, faça um Startup Weekend. Eu participei do primeiro Startup Weekend que teve em Santa Catarina, em 2013, lá em Floripa, e fiquei em terceiro lugar na época. E foi super gratificante, foi um evento que realmente me transformou, assim, né? Eu já tinha 6 anos que eu empreendia, mas queria empreender com tecnologia, já tinha tido startup, mas depois que eu participei do Startup Weekend, a chave virou, tipo, opa, peraí, eu tenho que validar melhor, sabe? Fui entender melhor o processo de inovação. Me entregue ferramentas que hoje são fundamentais, assim. E inclusive essa questão do erro, né? Porque a gente erra pra caramba dentro do Startup Weekend. Sim, e não só isso, né? Os outros paradigmas aí. Eu acho que você pode falar melhor que nós aí, que não somos empreendedores, mas estamos aí na ponta, de que inovação precisa aplicar muito dinheiro, de que inovação, para inovar, eu preciso ter uma ideia extraordinária, Exatamente. né? Então, eu não posso errar, enfim, uma série de mitos aí que, participando desses movimentos, a gente vai desmistificando um pouco mais, né? Exatamente. Desmistificando e aprendendo aí na prática. Boa. Eu acho que é isso por hoje, né? A conversa tá boa. Mas a gente precisa encerrar também o Simfcast, senão a gente fica conversando aqui a tarde toda, né? A gente gostaria de ficar aqui a semana inteira, né? Conversando com o Felipe, boa. ter ele aqui mais vezes. Espero que venha nos visitar mais vezes. Mas também deixa a palavra livre, Felipe, para tua fala final, algo que a gente precisa aí reforçar, enfim, fica à vontade. Agradecer também, desculpa a tua participação aqui, né, em nome do centro. Eu acho que não vai faltar oportunidade, né? A gente vai ter muitos projetos por aí. Então... Eu ainda volto. Então ainda vai vou ter muitas conversas. Vou voltar bastante para o Rio do Sul. Cara, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participar do Simfcast, dizer que foi uma honra o convite. E, cara, assim, dizer que não tem limite, certo? Não importa hoje, numa perspectiva de cidade, de tamanho de cidade, não importa. Não, a nova economia, ela não tem mais esse limite geográfico, certo? E nós precisamos cada vez mais entender que não tem esse limite. Não é entender o limite, é entender que não tem mais limite, né? E função do centro, por mais que nós temos aquelas 10 funções, né, e todas aquelas subfunções, eu acredito que a grande função do centro de inovação é mostrar que não tem limite, tá certo? E que a gente vai conseguir construir um estado que, de fato, que hoje já respira inovação, mas que vai, de fato, viver de inovação cada vez mais. Que pode ainda mais, Que pode ainda mais. Então, muito obrigada novamente, Felipe. Volte mais vezes, Queremos trazer mais notícias boas aí, né? Mais inovação aqui para o nosso Alto Vale. E até uma próxima. Muito obrigado.